Olá pessoal, a gente está continuando aqui a matéria de materno-infantil. Estou aqui escondidinha, mas a gente vai seguir juntos, acompanhando no slide, fica mais fácil para vocês, tá bom? A gente vai entrar falando um pouco do puerpério e os cuidados imediatos ao recém-nascido. O puerpério é conhecido também como pós-parto e resguardo, dura em torno de 6 a 8 semanas, Nessa parte do puerpério a gente tem o imediato, que são as 2 primeiras horas do pós-parto. A gente tem o mediato, que é de segunda até a 10ª hora do dia, até o 10º dia, perdão. Puerpério tardio, do 10º ao 42º dia, e o remoto é após o 42º dia. Lembrando, gente, que nessa parte do puerpério, o fisiológico da mulher vai retornando, a pele, os órgãos, porque vocês imaginam um crescimento de um ser humano na cavidade, no útero, mexe com todos os outros órgãos e isso tem um período a ser tomado para voltar normalmente. Aí a gente entra nos cuidados imediatos ao RN. Professora, quando você fala de cuidados imediatos, quais são esses? Nasceu, gente, quando a gente está na parte, de fato, no parto ali, a gente vai ter tanto um técnico, quanto um enfermeiro, quanto um obstetra e um pediatra para poder estar fazendo e a gente auxiliando esses primeiros cuidados, São os primeiros minutos de vida de um RN e são críticos, Podem ser críticos, pois apresenta um período no qual a criança está sofrendo uma transição abrupta do útero materno para o meio extrauterino, ou seja, ele estava acostumado com toda aquela parte interna, a respiração, os nutrientes, e ele é colocado no ambiente externo e isso aos pouquinhos fisiologicamente ele vai aprendendo a sobreviver a parte extrauterina. O modo como é feito o atendimento ao recém-nascido, logo após o nascimento, pode afetar diretamente a qualidade de vida e ter consequências em toda a vida. Então vamos lá, a primeira atenção voltada ao RN no cuidado imediato. A gente tem a escala de Apgar, que é uma avaliação que deve ser feita no primeiro minuto de vida do RN, Quando a gente fala de escala de Apgar, a gente vai falar sobre 5 momentos, 5 parâmetros que a gente vai avaliar nessa criança, No caso, geralmente no 5º minuto, e é necessário reavaliar cada 5 minutos até que atinja um índice igual ou maior que 8. Eu vou mostrar na imagem para vocês à frente, vocês vão ver que há uma numeração para a gente ter esse valor maior ou menor que 8. Quais são esses parâmetros? Esforço respiratório, a gente tem a frequência cardíaca, como vocês estão vendo, tono muscular, irritabilidade e cor da pele, Lembrando que cada parâmetro contém um valor, sendo o mínimo e o máximo. Quando a gente fala de frequência cardíaca, se ele tem 0 batimentos, se não há ausência de batimentos, ele leva a pontuação de 0. Se é um batimento lento ali, 60 batimentos por minuto, ele ganha 1 ponto. Quando é maior de 100, ali ganha 2 pontos. E lembrando que o ponto máximo é o que vai ser melhor, ali uma resposta melhor aos cuidados. Respiração, ausente, lenta e irregular, boa chorando. Tono muscular, muito flácido, algumas flexões nas extremidades, movimento ativo. Irritabilidade e reflexo, sem resposta, 1 careta, 2 tosse, espirro ou choro. Coloração, azul pálido, que é aquele cianótico, corpo rosado com extremidades cianóticas, mostra ali uma insuficiência respiratória, ou completamente rosado, que é o que a gente espera. O total, aqui que a gente pode ver, tem que dar em média uns 10, um valor de 10. Se a criança no nascimento, na escala de Apgar, tem 10, chora bem, está ativo, tosse, espirro quando a gente faz estímulos, a coloração está rosada, ok, é uma ótima avaliação inicial.
Mostrei, deixo para vocês uma outra figurinha mostrando, né, a escala de Apgar e sua pontuação. E a gente entra aí pelo posicionamento do RN e a aspiração das vias aéreas, né? Posicionar o RN corretamente imediatamente após o parto. O bebê deve ser colocado em decúbito dorsal, com a cabeça ligeiramente estendida para proceder à aspiração. Então, as vias aéreas devem ser aspiradas com o catéter maciço. Estou mostrando aí para vocês a posição de decúbito dorsal. Esse aparelho que vocês estão vendo aqui é um aspirador portátil e ali uma sondinha onde a gente vai estar aspirando as vias aéreas. Ah, que situação? Pode a criança ter aspirado o incômodo, tem que aspirar, ver se tem alguma secreção para evitar que essa criança broncoaspire. Entramos aí com cuidado com o cordão umbilical. A gente deve avaliar sempre no nascimento o cordão umbilical para a presença de 2 artérias e uma veia, tá? Então são 3 vias, gente, 2 artérias e uma veia, pois depende desses números de vasos, dependendo do número, né, da ausência deles, pode ser indicativo de anormalidades. A gente colhe o sangue diretamente do cordão umbilical e é encaminhado ao laboratório. E em seguida é realizada a ligadura do cordão e o bebê pode ser colocado sobre a mãe ou em um berço aquecido. Posteriormente haverá de ser feito um curativo no coto umbilical diariamente, após o banho ou sempre que estiver molhadinho ou de urina ou sujo mesmo de fezes, e tem por objetivo promover a cicatrização por meio de mumificação. Gente, quando a gente fala por meio de mumificação, a gente está falando que ele vai cair sozinho, tá? Efeitos curativos diários, mas ele mesmo vai ter a queda normal. Tem aí uma imagem para vocês, o aspecto, o odor e a presença de secreção. A gente tem que avaliar, né? Se é um odor fétido, se está muito secretivo. Geralmente a queda do coto é do 7º ao 15º dia. E é comum ocorrer o sangramento, tá? Após a queda do coto, mas é no local, né? E em pequena quantidade. Aí entramos aí no 4º passo dos cuidados imediatos, que é a credeização e a administração da vitamina K. Né? Quando a gente fala de credeização, a gente está falando do nitrato de prata 1%, que deve ser, né, colocado umas gotinhas de nitrato de prata 1% nos olhos do RN. Qual é a intuição desse nitrato de prata? Gente, é para evitar, né, que o RN possa ter algum tipo de doença gonocócica, algum tipo de conjuntivite, enfim. Não deixar cair nitrato de prata na pele, pois ela é ácida e pode ocorrer, né, pode lesionar ou corroer a pele do bebê. Já a vitamina K é uma aplicação intramuscular que ajuda na coagulação normal do sangue. Então, quando nasce a criança, ela tem o fígado ainda muito imaturo, então pode produzir quantidades suficientes, pode não produzir, no caso, né, quantidades suficientes de protrombina, que são os fatores de coagulação do sangue. Então, para evitar essa hemorragia, a gente faz a aplicação intramuscular no vasto lateral da coxinha do neném, tá bom? Não é via intravenosa, é só intramuscular. E também porque o leite ele é pobre em vitamina K, né? Então a gente precisa ter esse controle. Deixo para vocês as imagens aí do nitrato de prata 1%, que é a gotinha para evitar aí tipos de doenças gonocócicas. E a vitamina K é uma ampolinha que a gente sempre faz via intramuscular, seja em adulto ou em RN, para evitar hemorragias. Identificação, né? Para identificação a gente tem que utilizar uma pulseirinha no qual deve constar o nome e o sobrenome da mãe, seja no bracinho ou na perninha do RN na hora do nascimento, tornozelo ou punho, tá bom? Aquecimento do RN, né? A taxa estimada da perda calórica de um RN é 4 vezes maior do que do adulto. Ou seja, quando ele nasce, sob as condições climáticas da sala do parto, ele vai ter uma queda na temperatura de 0,3 por minuto, né?
Os RNs a termos, principalmente, os prematuros, no caso, podem desenvolver acidose metabólica, hipoxemia, hipoglicemia e aumento da secreção renal e até mesmo da água expostos ao frio. Vamos às classificações. Falei ali sobre atermo, mas o que é atermo, né? Então vamos lá. O RN ele pode ser classificado de acordo com o peso, né? Abaixo de 2,5 kg, de acordo com a idade gestacional, são considerados RNs prematuros. Toda criança nascida com menos de 37 semanas de gestação são RNs chamados de atermos. Aqueles que nascem de 37 a 42 semanas já são chamados de pós-termo. E aqueles com mais de 42 semanas. Perdão, gente, pós-termo são aqueles de mais de 42 semanas, tá bom? Prematuros, que é antes das 37 semanas, e atermos são aqueles que nascem entre 37 e 42 semanas, que é o normal. Vamos à verificação dos sinais vitais, né? O TPRPA do RN. Deve seguir uma ordem, ou seja, frequência cardíaca, frequência respiratória e taxa, que a gente fala de temperatura, tá bom? Quais são os parâmetros de normalidade? Frequência respiratória, preste atenção, de 25 a 60. Olha só que diferença, gente. Nós, adultos, o nosso normal de uma frequência respiratória é de 16 a 24. A nossa frequência cardíaca é de 60 a 100. Olha a sua frequência cardíaca de um RN, de 120 a 180, né? Então ele tem aquela respiração, aquele batimento aumentado mesmo, é fisiológico. Temperatura de 36 a 37 graus, isso não muda da gente, tá bom? Verificações de medidas antropométricas. Quando a gente fala de verificação de medidas antropométricas, a gente está falando de verificar peso, estatura, perímetro cefálico, torácico e abdominal, tá? O peso na balança própria para a RN, tá bom? A gente tem a régua antropométrica e tem o perímetro cefálico com fita. Normal do perímetro cefálico de 34 a 35 centímetros. Quando a gente faz, né, verifica o perímetro torácico de 2 a 3 centímetros menor do que o perímetro cefálico. E quando a gente vai medir o perímetro abdominal, tem que ter de 2 a 3 centímetros maior do que o perímetro cefálico. A imagem ilustrativa aí, né, a régua que a gente tem para estar vendo a altura, o perímetro cefálico. Quanto à higiene, a higiene do RN é recomendada para prevenir infecções cruzadas. Então, o banho, né, a recomendação do banho deve ser realizada no próprio berço, né, com materiais individuais e não colocar RN em mesas, pias de uso coletivo. Secar bem o coto caso esteja em contato com a água. Aí entramos aí na sexta etapa, que é a classificação anatomofisiológica dos RNs. Durante os primeiros 5 dias de vida, o RN perde cerca de 5 a 10% do seu peso. Então, há um emagrecimento normal, fisiológico, ponderal, tá bom? Uma perda ponderal fisiológica. A sétima característica anatômica da pele, a gente tem a vernix caseosa, que aqui recobre a pele durante a vida intrauterina e favorece o parto, aquela gordurinha, aquele sebinho branco ao nascer que a gente vê. Icterícia já é uma cor amarelada de pele dos olhos. Quando você vê uma criança com icterícia ali, a gente vê uma deficiência de bilirrubina, alguma atividade hepática ali pode estar alterada. Lanugem é uma pele fina e longe do dorso, face e orelhas. Abdômen sempre vai estar globoso e saliente, né? A queda do coto umbilical acontece até 14 dias. A frequência respiratória é irregular. Aparelho circulatório, arritmias e sopros nos primeiros dias e primeiros meses de vida do RN é normal. Então, muitas crianças nascem com sopro e fisiologicamente depois tem aí alteração normal do coração, não fica com sopro pro resto da vida, tá bom? Aparelho digestório, tem um mecônio, que é um de cor esverdeado escuro. Quando a gente fala de mecônio, é o primeiro cocôzinho ali da criança ao nascimento. A icterícia, como eu falei para vocês, a pele amarelada, a criança pode estar apresentando alguma alteração de bilirrubina, vai ser precisar ficar em incubadora
com um tipo de foco de luz para evitar a estimulação, né, e a quebra dessa bilirrubina. A vernix, que é a gordurinha que ajuda na passagem do útero e proteção. Aqui a gente entra no aparelho nervoso do RM, né? A gente vai falar sobre os reflexos. A gente tem um labial, que é aquele que ele tenta sugar. Ou seja, se você pegar uma luva, colocar um pouquinho de glicose, isso a gente orienta a gestante até para estimular a amamentação. Se você vir com esse dedinho e colocar no cantinho da boca do RM, ele vai virar o rostinho e sugar aquele dedinho, tá bom? Quando a gente fala de reflexo palpebral, são toques leves nas pálpebras e ele pisca o olho, então isso é bom quando acontece, tá bom? Reflexo de apreensão, o RM tenta segurar um objeto na palma da mão. Você dá um dedinho, alguma coisinha, ele vai ter o instinto de fechar a mão. O de marcha, nada mais é, a gente coloca o RM em pé e se a gente vem puxando ele em pé mesmo, automaticamente ele vai dobrando as perninhas, que é a marcha automática, isso é positivo. Se a gente pega o RM, coloca ele em pé e quando traz ele pra gente, ele não tem nenhum estímulo de marcha, a gente pode né, tá atenta a essa alteração. Tem o reflexo de Babinski, que é o estímulo lateral do pé no sentido do calcanhar para os dedos. Então, o RM responde puxando para dentro os pezinhos. Reflexo de procura, a gente pode fazer a mesma coisa com a luva com glicose. Bota no cantinho da boca e ele vai tentar procurar o local de estímulo, tá bom? Reflexo ciliar, toca-se os cílios na ponta da gaze e vai fechar os olhos com firmeza. Deixei para vocês a imagem aqui de Babinski, que é o pezinho assim retraindo. O reflexo de repreensão, onde segura o dedinho. O de marcha. O de sucção, que você coloca o rosto, o dedinho, ele vai sugar isso, né, o contato oral, o estímulo oral. Cuidados imediatos ao RM, né, a gente já falou, a mãe deve participar ativamente nos cuidados do seu filho, porém cada equipe de enfermagem está atenta a algumas observações. Quais são? Coloração da pele, frequência e aspecto das eliminações, aspecto do cordão umbilical e capacidade da sucção, sinais vitais e qualquer alteração no seu estado geral. Aí a gente entra num tema muito importante, que é a amamentação, né? O leite materno é considerado um alimento perfeito, pois além de possuir proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, contém 88% de água, né? Normalmente ocorre a descida do leite ocorre entre a segundo e quinto dia após o nascimento do bebê. O tempo médio de cada mamada é de aproximadamente de 1 a 15 minutos. Após a mamada, o bebê deve ser colocado para eructar, ou seja, né, aquele golfar, para ele não broncoaspirar o que ele acabou de beber. Vantagem do aleitamento materno, gente, proporciona nutrição superior e um ótimo crescimento e desenvolvimento da criança, protege contra infecções e alergias, diminui a probabilidade de doenças diarreicas, sofre menos riscos de infecção do trato respiratório, transfere a imunologia da mãe para o filho. E quais são as vantagens do aleitamento materno para a mãe? Tem aí o risco de diminuição do câncer ovariano, endométrio, até mesmo mamário, ajuda a perda de peso, né? Ali a criança fica sugando as energias, os nutrientes da mãe, e a mãe acaba tendo uma perda de peso e diminui a hemorragia também pós-parto. Benefício para a família, uma melhor saúde e nutrição, mais bem-estar e tem a vantagem econômica, né, gente? Então, quando a mãe consegue ofertar o leite materno, né, se vocês conhecem alguém que a criança tem algum tipo de intolerância, o leite é bem mais caro, né? Para o hospital, o benefício do aleitamento é o menos risco de infecção, melhora a imagem, né, e maior prestígio, são menos crianças abandonadas e menos trabalho para a equipe de enfermagem para estar fazendo a amamentação da criança. Vamos ali falar da fase da produção láctea, né? A gente tem um colostro, que é secretado nos primeiros 5 dias após o parto. E ele é rico em proteínas, vitaminas A, D, K, minerais,
outros, porém, gordura, complexo B, né, que é B1, B2, ácido fólico. Tem a transição, tem o leite de transição, que é a produção de 6 a 10 dias, até a segunda semana do pós-parto, e é cada vez menos concentrado, né? Você vê que o primeiro é rico em vários nutrientes, proteínas e vitaminas. Já quando a gente fala do leite maduro, é produzido na segunda quinzena do pós-parto, e o teor dele é maior em lipídios, lactose, e ao mesmo tempo tem uma menor quantidade de proteínas. Coloquei aí para vocês os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, né? Capacitar toda a equipe, ajudar as mães a iniciar o posicionamento, mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, incentivar o aleitamento sobre livre demanda, não oferecer bicos artificiais ou chupetas às crianças amamentadas. Aqui a gente fala brevemente sobre a técnica de amamentação. A mãe deve posicionar o polegar acima da auréola e indicar abaixo, né, formando um C, da boquinha um C. Ao mamar, a boca do bebê vai estar bem aberta, como vocês podem ver assim, ó, vai estar bem aberta, como se fosse bocejar mesmo, tá bom? E podem causar, né, se instalados no organismo, permitindo, a prevenção contra sequelas. Deve ser, desculpa gente, aqui ó, não somente o bico do peito, as mamadas serão grandes e espaçadas, né? A técnica do dedo mínimo que você pode estar usando, né? Primeiramente você vai colocar o dedinho na boca da criança e nisso que ela começar a sugar, você vai deixar próximo à sua mama e vai colocar no bico do peito e ele vai fazer o mesmo estímulo e acabar sugando o leite, né? Tem as posições deitadas, tradicional, invertidas. Enfim, ficar, gente, atento na hora da amamentação, não tapar as vias aéreas do RN e ele acabar ficando sem conseguir respirar. Então, atenta a isso, tá bom? Aí, a gente vai retornar no próximo vídeo falando sobre o teste do pezinho, tá bom? Até breve, ainda na matéria de materno infantil, tá bom, pessoal? Tchau!